aí tinha um off gigantesco, que era mais ou menos umas 5 vezes o off atual. E aí a galera ficava perguntando pra gente assim, vocês conseguem determinar com certeza o que é para ser, o que a gente tem que filmar, o que vai ficar só em narração? A gente, não. A gente vai ao longo do processo escolhendo o que a gente vai filmar mesmo e o que a gente vai deixar só na narração para chegar, para escolher o que a gente vai mostrar e o que a gente vai só contar e deixar para o espectador imaginar. E para fazer essa passagem a gente ficava escrevendo o roteiro durante as filmagens. Tinha algumas cenas noturnas, a gente começava só a filmar de tarde, enfim, a gente acordava mais cedo e ficava escrevendo, ou quando filmava de dia a gente ficava escrevendo de noite, e todo dia os atores apareciam os novos roteiros para os atores, e o pessoal tinha que... aí tinha isso, né? Uma hora para decorar e tal. Em momentos também assim, impagáveis, como o do Robson, que é o cara que faz aquele monólogo, tô falando do Barreto, né? Que, bom, essa história por si só é genial, que não era ele para fazer o personagem, mas a gente teve a mãe de chamar uma pessoa para fazer o personagem que ela tinha alergia a mexericas. E a pessoa, coitada, ela foi lá porque... de laranjas. Só que não achou plantação de laranja, foi de mexerica e não avisaram lá. A gente imaginava. Aí o cara chegou lá, ele já começou a passar mal, assim, empolado, a gente não vai rolar. Aí chamamos o outro ator, ele apareceu para fazer a cena, e aí ele achou que ia ser uma participação. Quando ele chegou, ele tinha uma página de texto ali, opa, para amanhã, não, para daqui a 2 horas. Aí ele foi decorando o texto na van, enquanto a gente ia para a fazenda, ele foi trabalhando o texto e tentando decorar de alguma maneira. Mas aí também é um caso exemplar do nosso trabalho com os atores. Tinha um texto, tinha uma necessidade de dramaturgia, esse texto foi criado durante o processo de filmagem, não estava no roteiro anterior, mas a gente falava com ele assim, queremos esse texto, isso aqui é importante para a gente, mas a gente não está apegado a exatamente todas essas palavras. Há o espaço para a invenção de você, enquanto ator, criador, que você possa inventar a maneira certa, que você crie esse texto junto com a gente também. E foi o que o Robson fez. Ele não está exatamente todas as palavras que a gente tinha escrito no roteiro, mas ele achou o texto, ele também criou o texto, ele descobriu a maneira correta de dar aquele texto. E... do humor, isso. E pra gente era importante essa questão do humor, porque, assim, o humor, eu vejo o humor como uma maneira da gente não fazer esse filme ficar só um filme, não só muito sério, mas também permitir ao personagem rir de si mesmo, entendeu? Porque pra gente é muito fundamental que esse personagem não seja visto como um coitado, porque esses caras não são coitados, eles são donos da própria vida também. Sim, o mundo é uma merda, o mundo é opressor, e eles não têm todas as liberdades de escolha, porque quase todos nós não temos, mas os pobres têm menos ainda, Mas ao mesmo tempo, assim, alguma liberdade a gente tem que conceder, e não é conceder, a gente tem que notar, perceber na vida dessas pessoas, e rir de si próprio, conseguir fazer uma ironia, falar que comeu mexerica, que foi meio... colar para poder economizar grana e achar um meio do caminho entre o trágico e o cômico, é importante pra gente, sabe? É uma maneira de olhar essa realidade por outro caminho, olhar essa realidade por outra percepção. E eu estava tentando só lembrar o que a Raquel falou, que na verdade não sei se foi uma pergunta, obrigado, foi muito bonito o que você falou, do épico, né? Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, porque uma maneira como eu vejo o Arábia, e, bom, tem pessoas que também já percebem assim, é um épico de pequenos acontecimentos, sabe? Eu acho que é um épico, a grande proporção está na narrativa, mas a matéria-prima da narração é feita de fatos e passagens da vida comum. E achar esse encontro entre a grandeza da forma narrativa e a verdade da vida comum era um desafio do filme desde o começo, entendeu? E pra gente era importante fazer a passagem pro épico porque era literário, porque era alguma forma que a gente gostava de pensar a literatura e pensar essa história, mas também por um ponto de vista político, porque a forma épica seria algo que conseguia dar a ver a grandeza dessas vidas, a grandeza de pessoas e personagens como o Cristiano, sabe? Então, isso foi um dado de construção narrativa, um dado do filme desde o começo. A gente queria tentar achar
essa passagem entre a vida comum e uma epicidade narrativa. Bom, acho que chegando no momento da ideia eu esqueci de falar. Só acrescentar uma coisa, eu acho que tem essa discussão, acho que interessa demais, assim, interessou, acho, para a literatura brasileira, assim, de achar, então, a dicção, vamos dizer assim, essa dicção que acabou sendo incorporada de uma maneira moderna também pela literatura, né, a dicção popular. Então, eu acho que na verdade, o problema, eu acho que é o tipo de modelo que a gente está apegado, assim, vamos dizer, de arte, né, assim, do que a gente considera, do que é, e aí daí que eu falava dessa dimensão meio patrimonial da arte, né, dos grandes acontecimentos, das grandes histórias. E a verdade é que o nosso cotidiano, ele é literatura o tempo inteiro, assim, vamos dizer, ele não é isso, né, obviamente, ele é realidade pura, o que eu quero dizer é que a gente tem uma fascinação, sei lá, pelo cânone, ou pelas histórias, ou pelas grandes narrativas antigas, assim, e de repente veio na nossa percepção de que não tem tanta diferença assim, na verdade, sei lá, entre Ulisses, entre a Odisseia e um trabalhador que está no... Na verdade, não tem mesmo, assim. Não é uma coisa assim, não é uma demagogia. Na verdade, depende da maneira como você olha, assim, como você narra. Porque, dependendo da maneira como você olha, assim, isso era um pouco o princípio do filme, toda vida ela tem uma profundidade gigantesca. Assim. A gente que não tem capacidade de valorizar ou de entender isso, assim, eu acho, na maioria das vezes. Então, tem um pouco, assim, tem esse ar meio Ilíada ali também, assim, não é como uma referência, mas é como... essa ideia de ter alguém girando ali por algum lugar durante muito tempo, querendo voltar para algum lugar. É a Ilíada da Wikipédia mesmo, assim, é alguém que está ali circulando num lugar, né, parece que é uma viagem gigantesca, mas a viagem do Juninho é só o interior de Minas, assim, ele fica em Teófilo Otoni, Ipatinga, Governador Valadares, parece que ele está viajando, assim. Então tem uma dimensão do tempo também que é muito diferente. Ele está rodando ali no mesmo lugar durante 10 anos, assim, mas ele está... Mas como que você enxerga a passagem de cada um desses lugares e o tempo em que ele fica em cada um desses lugares? Quer dizer, não é a quilometragem da distância que importa para o tamanho da viagem, entendeu? Assim, é o cuidado com que se observa cada um desses passos. Então, nesse sentido, tem sim a ideia do épico para a gente era um princípio, assim. Não era nenhuma relação, né, que a gente está fazendo. Era um princípio que era assim, vamos pegar fazer um recorte dessa vida aqui e entrar nela de maneira a dilatar e fazer com que ela acumule tantos acontecimentos, mesmo acontecimentos muito pequenos, de forma a dar a verdadeira dimensão que essas coisas muito pequenas têm em termos de importância. E eu acho que o épico nada mais é do que essa atenção, vamos dizer assim, esse cuidado aos eventos, assim, e a escala que você dá aos eventos. A questão é muito essa, assim. A gente queria colocar esses eventos numa outra escala, os eventos que ele vive, que ele percebe, e isso é uma coisa que a gente aprendeu com o Juninho mesmo, aprendeu com o Juninho lendo as coisas que ele escreveu. E eu me lembro, né, da admiração dele numa página desses cadernos escrita sobre um detergente que cabia num tubinho e que lavava não sei quantos quilos de roupa. Então era assim, pequenos detalhes, pequenas percepções que na vida dele, do trabalho na fábrica de detergentes, ele guardava isso, a lembrança desse... Então assim, é como que você muda a escala da relação da pessoa com determinados eventos, ou o que fica como memória. Assim, às vezes é uma passagem, é um momento específico que a gente não dá importância. Então, acho que o épico tem a ver com essa forma de... Não são os grandes acontecimentos, né? Mas é a escala que você dá para cada acontecimento, independente dele ser historicamente significativo ou não. E aí é que eu acho que tem a ver com essa... Mudar a história, vamos dizer assim, significa mudar a escala, eu acho, dessa percepção em relação aos eventos, assim, da realidade, da nossa vida, né?